professor Félix fará um breve histórico das cidades, da sua urbanização, suas complexidades, sobretudo na mobilidade urbana, especialidade do professor, estimando como as cidades podem ser no futuro. Passo a palavra ao professor Félix, que é engenheiro civil, professor doutor da Universidade Federal de Santa Maria, palestrante, consultor em mobilidade, coordenador do GeoMob, Grupo de Estudos em Mobilidade da Universidade Federal de Santa Maria, é observador certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária, ex-secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Professor, o senhor tem 15 minutos. Olá, boa tarde, Maria. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Embora estes tempos que vivemos. Mesmo assim, quero agradecer de coração, entusiasmado, como sempre, o convite aí dos amigos da Toda a Vida, da Factum, e junto com o nosso grupo GeoMob da UFSM, realizar este live com esta importância, né? Então, quero cumprimentar inicialmente a querida amiga Lígia, Maria Caravaggio, a Lígia, que é presidente, e toda a equipe da Toda a Vida, minha prima Suzana, lá que nos assiste agora, por estar fazendo esse 10º seminário Toda a Vida. Dr. Montserrat, que nos acompanha aí, uma satisfação também. E eu quero aqui mandar o meu abraço especial para todos os alunos do nosso grupo, os alunos da Factum, colegas e amigos da nossa instituição, do FSM, do nosso departamento, do nosso Centro de Tecnologia, do Observatório Nacional de Segurança Viária, que nos assistem, FENASDETRAN, enfim, todos os amigos, colegas que nos acompanham nesta live. Confesso que vivemos um momento agora que não tínhamos, na mais distante perspectiva, essa ideia de viver essa pandemia. E creio também que ninguém estava preparado para enfrentar uma situação assim. São tempos difíceis. E tempos difíceis que afetam a tudo e a todos indistintamente. Alguns já falam que talvez seja, ao menos ao nosso tempo, ao tempo dessa geração, o maior experimento psicológico que estamos vivendo. Isso afeta a nós psicologicamente, pessoalmente. E um problema grande é isso aí, né? Como é que as pessoas estão respondendo? Como é que nós vamos responder a essas adversidades? Talvez aí o tema, objeto desse seminário, né, os impactos socioeconômico, ambientais que nós teremos. Bom, a vida foi revirada em uma velocidade sem precedentes. No cenário atual, temos mais incertezas do que verdades. Isso é o que acontece. Nós temos muita preocupação, gerando uma instabilidade, uma insegurança, e estamos vivendo momento a momento, mesmo sem entender. Instinto de sobrevivência é o que nos faz continuar, né? E vivendo um pouco de amor e de compaixão aos nossos semelhantes, especialmente os familiares. Nessa luta pela sobrevivência, nós enfrentamos múltiplos obstáculos. A ameaça da doença, do contágio, a solidão do isolamento. Felizmente não tenho, mas muitos têm, em meu respeito, perda de entes queridos. Algumas repercussões muito sérias, a perda de empregos e principalmente na incerteza de quando e como isso vai acabar ou vai resultar. Então, vivemos um processo contínuo de adaptação, de reinvenção. Nós estamos aprendendo e principalmente a minimizar os resultados desfavoráveis. Resultados desfavoráveis, prioritariamente, o Dr. Montserrat vai falar muito disso, na saúde, na proteção à vida, e em tudo mais que implica a nossa vida hoje, que são a questão da economia, a questão de segurança, de recursos, de empregos, de atividades, de toda sorte. E digo para vocês, é preciso consciência,
É uma difícil reflexão, mas precisamos olhar além. É preciso continuar com responsabilidade, com cuidado, com precaução, e me baseando em alguns aí, principalmente alguns líderes mundiais, o americano, o presidente Donald Trump e a chanceler alemã Angela Merkel diz que vivemos, nesse momento, o maior desafio global desde a Segunda Guerra, que durou lá seus 5, 6 anos. Bom, e como que ia falar? Eu fiz uma profunda reflexão, como que eu poderia abordar esse assunto. E foi muito difícil, confesso. Aquietando aquele avalanche de ideias que vem na cabeça, algumas proposições sérias, mas muitas contradições o tempo todo. E pensar objetivamente este tema é muito complexo. Esse tema é amplo e limitado no próprio sentido do que ser limitado. Porque estamos vivendo esse momento que, falei, histórico em nossas vidas, é inesperado, é surpreendente e desafiador. E a Maria já falou muito bem, temos esse desafio. Pensei, então, como abordar. Onde nós vivemos, na cidade. O mundo parou, as cidades pararam, as cidades têm suas complexidades. E dentro das complexidades, eu quero ter um foco um pouco maior na mobilidade. E por isso eu pensei em falar um pouco da história das cidades, da existência atual e nos desafios. Desafios que o quê? Nós estamos vivendo um período de transição e que pode levar a muitas transformações urbanas. As pessoas necessitam se deslocar, viver, trabalhar, realizar suas atividades. E isso tudo está acontecendo de forma muito diferente, muito estranha até para nós, só que por um tempo. Isso vai ser permanente? Não sei. Como é que isso vai acontecer? Talvez a ideia da mobilidade, e eu tenho falado com muitos, seja direcionar para a questão dos transportes ativos, para pedestres, bicicletas, e pegar um espaço maior desse chamado espaço público, que hoje está dedicado ao transporte privado individual, e nós deixarmos mais livres para os transportes ativos, para nós andarmos mais a pé, nós andarmos mais de bicicleta. E também, ao mesmo tempo, nós temos que saber que as nossas cidades, sendo mais compactas, conectadas, conexão é um conceito extremamente importante, elas, de alguma forma, serão mais saudáveis, serão mais sustentáveis, serão mais inclusivas. É um momento difícil de inclusão social e, com certeza, serão mais produtivas. A história nos mostra que as primeiras cidades cresceram lá na Mesopotâmia, Ur, Babilônia, no Vale dos Rios Tigre e Eufrates, por volta de 2.500 anos antes de Cristo. E junto com outras, como do Rio Nilo, no Egito, do Rio Amarelo, na China, essas cidades faziam parte das chamadas civilizações hidráulicas, porque tinham uma dependência muito grande dos rios, que além de abastecer ela, tinha essa condição de terras férteis e de irrigação para a produção de alimentos excedentes que dava as condições econômicas. Com o passar do tempo, aquela época, essas cidades, algumas delas atingiram imensas dimensões. Atenas, na Grécia, chegou por volta de 250 mil habitantes. Dizem que Roma, no primeiro século lá depois de Cristo, mais de 1 milhão de habitantes. E tudo isso também houve uma mudança com o tempo, com a invasão dos povos bárbaros, que encerrou o que se conhece como Antiguidade, e surgindo, então, a Idade Média, passando muito rapidamente, e nessa Idade Média tivemos um retrocesso da urbanização. O que é essa urbanização que eu estou falando? É um crescimento urbano, um adensamento urbano, e que só em escala mundial iniciou no século XX por um dos efeitos da industrialização. E o início desse processo se deu lá por volta do século XVIII, na chamada Revolução Industrial, na Inglaterra.
E a evolução das técnicas agrícolas começou, o trabalho urbano substituído pelas forças das máquinas, criou um êxodo rural, as pessoas foram para a cidade e atrás de empregos da indústria, né? Num primeiro momento, uma força de atração, a cidade é conhecida como um imã, atrai as pessoas atrás de melhor oportunidade de vida. E com as cidades aglomeradas de pessoas, o que aconteceu? Vira comércio, o comércio vira serviço, e assim nós somos criando cada vez mais trabalho, mais dependência e chegando mais gente nas cidades. Voltando um pouco no tempo, na Grécia, só para ver como nós no tempo nos perdemos na configuração das cidades. Na Grécia, a chamada polis era formada por uma acrópole, que proporcionava, na época, a segurança física e espiritual. Era em cima, perto dos céus. Nós já nos perdemos um pouco nisso, né? Logo abaixo vinha a ágora, que era o espaço público, o lugar dos encontros, a praça principal, onde aconteciam as decisões comunitárias. E tinha a cora, que era o campo, o cinturão, onde eram cultivados alimentos que supriam a chamada astei, que é a parte urbana, onde se localizava a cidade em si, a própria habitação. E tudo iniciou de uma vila medieval, onde o máximo de distância é em torno de 1 milha, 1,6 quilômetros por aí, que era o que as pessoas conseguiam carregar em função de um poço no meio, carregaram um balde de água também pesado naquela época, né? Bom, alguns estudiosos, escritores, falam sobre isso. Nós temos o Jonathan Rose, fala em A Cidade em Harmonia. Sim. Professor, oi? 5 minutos. 5 minutos. Sobre a ciência moderna, as civilizações, a formatação das cidades. É isso que eu queria falar. As políticas urbanas, e aí eu me preocupo um pouco com as políticas urbanas, porque é o seguinte, nós estabelecemos algumas condições, quero mostrar aqui, exigências legais, planos, diretores de desenvolvimento, planos de mobilidade, onde é que isso tudo mudou agora? Como é que nós vamos fazer? Nós temos um sistema de atividades, esse sistema de atividades é conectado através de um sistema viário, de um sistema de infraestrutura e um sistema de transportes que funciona em cima disso. O principal fator de tudo isso é conexão. E nós temos hoje um problema sério, que o transporte público está sofrendo muito. E até muito tempo atrás, em função do que eu estava falando antes, eu dei uma apressada na conversa, nós tínhamos uma ideia nesse século, porque nós temos lá o século XIX, considerado como o século dos impérios, o século XX, considerado como o século das nações, dos blocos econômicos, e o século XXI, como o século da cidade, a cidade se tornando até mais importante do que propriamente as nações. E nós tínhamos uma verdade, que o processo de urbanização era irreversível. Eu quero perguntar uma coisa para vocês agora. Diante da pandemia, diante dessa situação, esse processo ainda é reversível? Acho muito difícil. Bom, o que as cidades estão fazendo hoje e que podemos talvez pensar no futuro? Para evitar a contaminação, as cidades estão propondo imediatamente o chamado distanciamento social, ruas estão sendo bloqueadas, retiradas de estacionamento exclusivo para carro, ampliação de calçadas, o transporte público com um problema seríssimo, porque ele está reduzindo um pouco a oferta, mas a demanda caiu, em muitos casos, até mesmo 80%. E talvez seja o momento, e muitos falam isso, o momento atual, para nós pensarmos como uma oportunidade, principalmente nas redes de infraestrutura. No caso da mobilidade, nós mudarmos para uma matriz energética melhor, transformarmos do fóssil para elétrico. E nós termos uma ideia muito melhor em termos de estruturação urbana da mobilidade, muito mais em termos de acessibilidade e de micromobilidade. Nós priorizarmos os chamados deslocamentos a pé, os chamados deslocamentos ativos, os nossos transportes ativos. Essas mudanças estruturais que eu chamo, esse futuro pós-pandemia é incerto, mas algumas coisas vieram para ficar. Home office. Muitas pessoas deixarão de se locomover sistematicamente.
Nós temos que pensar, e eu tenho anotado algumas coisas que eu acho que é importante dizer. Nós temos que pensar no que já se fala no traffic calming, ou seja, moderação de tráfego motorizado. Nós temos que pensar em espaços de circulação mais seguros para os modos não motorizados. Nós temos que prever a prioridade para os transportes públicos e transportes ativos. E, olha só, pensarmos, mesmo diante dos planos, no controle do uso do solo, chamada reurbanização. Porque nós precisamos de uma reorganização espacial temporal, porque nós não podemos mais viver essa supertensão, esse congestionamento na hora do pico, nós temos que escalonar horários. E aí eu quero lembrar, porque eu não posso perder a oportunidade de chamar atenção aqui, me permita mais um minuto, de queridos amigos que contribuíram valiosamente para essa minha ideia, como o J. Pedro Correia, que é sempre um guru aí da segurança de trânsito, o professor Davi Duarte, que tem algumas ideias, que nós vamos vencer a pandemia, mas algumas alterações serão muito claras. O professor Rui Ramos, da Universidade de Minho, de Portugal, o professor Rui trata muitas das questões, e vou chamar a atenção só para uma coisa que ele fala. Olha só, muitos países adotaram estratégias diferenciadas, né? A Europa, a União Europeia, fechou fronteiras, não teve transporte de pessoas entre os países, mas agora o padrão de transportes, eu falei com ele ontem, já está aproximadamente 70% do anterior. O meu querido amigo William de Aquino, do Rio, da Sinergia, o William traz um documento falando de volta à cidade do futuro desejado. Que cidade nós queremos? Nós temos que pensar essa cidade e embutir nela as condições e, de alguma forma, forçarmos os nossos gestores públicos a conduzir nessa situação. Quero concluir. Me dá 30 segundos. O professor Lindau e o Sérgio Aveleda, que tem um artigo recente, saiu hoje no Valor Econômico, da nova mobilidade urbana, e eu quero falar o que eu penso, aqui nesse 30 segundos. Nós vamos ter uma Smart City. E não, essa Smart City não é o que nós estamos pensando, que vai ser tudo apertar botão. Não. Ela vai usar a tecnologia para a solução dos problemas, para tornar a nossa cidade com maior sustentabilidade. Nós temos que ter, obrigatoriamente, mudanças na arquitetura urbana, nas habitações e na mobilidade. Há uma necessidade de um redesenho viário. Nós temos que usar o urbanismo tático, aquele conceito de ruas completas, mudanças de áreas para pedestres, parklets que nós fizemos aqui com o apoio da Toda a Vida. E nós temos que, obrigatoriamente, transformar a nossa mobilidade urbana em mobilidade humana. Porque entendemos agora, e estou concluindo, que a pessoa, o ser humano, é o mais importante, que a vida é muito mais importante. E nós temos que voltar à nossa essência. Um grande abraço. Obrigado. Muito obrigada, professor. Professor Carlos Félix, ele volta conosco daqui a uns instantes.